Um oferecimento Concórdia Home Center, Paraíso Supermercados, High Speed, Internet Fibra Óptica. Olá, sejam bem-vindos ao programa Nova Cena. E a nossa entrevistada de hoje, ela dispensa apresentações. Eu vou falar o nome dela porque eu acho que pouca gente conhece pelo nome completo. Maria Aparecida Pereira de Oliveira, a Dona Cida do Lanchão. Seja bem-vinda, Dona Cida. Dona Cida, Lanchão no último mês fechou suas portas depois de 40 anos, 4 décadas em Nova Andradina. Como que tem sido esse começo para a senhora? Um pouquinho difícil. Porque eu amo Nova Andradina, amo o que eu faço e ali é um lugar que marcou muito a minha vida, né? Porque a gente está sempre conhecendo gente da região, gente de outros estados, de outras cidades vizinhas, então, enfim. O Lanchão, antes da senhora assumir essa figura de matriarca do Lanchão, o seu pai já havia iniciado a história, né? Como que o Lanchão entrou na sua vida, ou como a vida do Lanchão e a sua se misturou? Os meus pais, tudo que ia fazer, primeiro me colocava na reta, né? Meus pais eram analfabetos, né? Tanto minha mãe quanto meu pai. Então, eles, para fazer alguma coisa, eles contavam com Com o seu apoio, né? com o meu apoio. Você tinha quantos anos na época? Eles me deixavam a responsabilidade. Né? Eles dirigiam, mas eles mandavam, mas a responsabilidade era em cima de mim. Eu tinha, na época que eu comecei com o comércio, porque eu vindo para Nova Andradina, eu cheguei aqui em Nova Andradina 25 de outubro de 1963. Mas eu fui direto morar na escolinha, que era onde que meu pai era desbravador, né, de fazenda, com peãozada. Eu fui para lá. Ali na escolinha, eles nomearam eu para dar aula. Eu tinha 13 anos na época. Caraca. 13, quando eu comecei a dar aula, eu tinha 14 anos na época. E acharam que eu servia e me colocaram essa incumbência de eu dar aula para a primeira, segunda e terceira série. Caraca. Mas ali na escolinha eu vim dar para os 3 períodos na outra escola do Senói. Ali na escolinha eu dava para a primeira série e minha irmã que dava para a segunda e terceira. Então eu tinha 14 anos, de menor. Naquele tempo não tinha escola municipal, era escola estadual, no governo do José Fragelli. E para eu receber meu pagamento, eu tinha que ter uma pessoa de maior para assinar por mim, para receber e me passar o dinheiro. Caramba. Então, tanto a mim quanto, né, a minha irmã. E eu dei aula ali por 7 anos, 6 anos, não, 7. Quando eu mudei para cá, eu ainda continuei dando uns dias. Em 1970, a gente saiu da fazenda e veio para Nova Andradina. Então, adquirimos na esquina da Morandrade ali o Líder Bar, que era do senhor Jair Nogueira. Aí eles nos vendeu o bar, sorveteria e restaurante. E tinha uns quartinhos que fazia dormitório. Ali nós ficamos um tempo. Dali nós fomos lá para onde é o Alvorada, o posto, o Perobinha. Tocamos ali uma churrascaria também, um bar, churrascaria e os dormitórios. Depois tivemos lá no posto Texaco, ali também um ano e pouco, churrascaria. Muita experiência, né? Depois nós paramos. Paramos e aí meu pai resolveu comprar o lanchão. Aí, comprando o lanchão, nós
Vivemos até hoje. Meus pais faleceram, meu pai faleceu há 20 anos. Que meu pai faleceu, depois minha mãe está com uns 4 anos, mas aí eu no comando de novo. E como que foi para você sair dessa parte do ensino, depois da vida rural para a vida urbana? O que passava assim na sua cabeça? Como que foi? Foi uma mudança bem drástica, né? É uma mudança bem drástica, mas veja bem, a escola, eu me senti assim, porque eu não sou professora formada, eu só tenho 4ª série primária. E na época da aula para 50, 60 alunos não é fácil, mas com a ajuda a diretora infantina de quadro, a doutora Alalá, que era aqui, nossa diretora na época, né, tinha aquele comando, né, tinha coisa do mês, auxílio, né, dela. Eu dava, né? Fiquei ali de 64 até 1970. Aí em 70 que nós viemos para Nova Andradina, para essa cidade, né? E desde 70 que eu vivo nesse... Não deu aquele choque assim, falar, nossa, eu tenho que me reinventar tudo? Não. Foi surgindo, você foi abraçando. Foi surgindo, fui abraçando, né? Fui aprendendo, né? Porque, na verdade, eu não tinha conhecimento de comércio, né? Não tinha... Então, fui aprendendo, fui enfrentando. A senhora mencionou várias experiências na parte do comércio em outros bares, restaurantes, pousadas. O que a senhora acredita que fez o diferencial do lanchão? Porque houve essas outras experiências mais rápidas, né? E de repente surge o lanchão e ficou. O que o lanchão se difere dos outros empreendimentos da família? O lanchão, na verdade, foi assim aquele lá, só lanches e salgados. Os outros, a gente servia comida, né? Servia comida, tinha dormitórios, tudo. Mas o lanchão foi só na parte de salgados, bebidas. Então, o diferencial a gente sempre, os 40 anos de lanchão, sempre foi com o mesmo tempero, com o mesmo sabor, com o mesmo, né, aquele capricho e atendimento a cada um que passou, tanto no lanche quanto nos salgados. E isso ficou muito, muito conhecido, tanto nas regiões como as pessoas de outros estados, do Paraná. Eu tenho tantos amigos que moram lá, que passam por aqui, que têm fazenda em Viema, nessa região. Então, todos passavam por ali. Aí eles voltavam e falavam assim, não, no tempo que não tinha ponte ainda, era balsa para ir. Então, eles saíam de madrugada do Paraná, atravessavam a balsa e falavam assim, não, nós vamos tomar café no lanchão, nós vamos comer algum salgadinho no lanchão. E aí a gente tinha aquele prazer enorme de servir. Às vezes eles chegavam, nem estava pronto nenhum salgado. Não, eu espero fritar, eu espero fazer. Mas eles já saíam lá das suas residências com esse intuito de tomar o café da manhã, de comer alguma coisa no lanchão. E isso é muito gratificante para a gente que, né, que está ali, que está fazendo, e ali se conhece gente de toda a região, né? Paraná, São Paulo, enfim. E essas receitas? Pelo visto é algo que caracterizou bastante o lanchão. Passou de mãe para filha? Qual que foi, por exemplo, o papel da sua mãe nesses primeiros anos de lanchão para deixar um legado que a senhora viria a assumir? A minha mãe não tinha participação nesse detalhe, porque eu tinha as crianças pequenas e minha mãe cuidava das crianças para mim. Então, recebo às vezes até hoje cobrança dos filhos, ai, a mamãe não coisa, mas era assim, era de manhã até a noite, era no lanchão. Era na parte financeira, na parte da cozinha, na parte do atendimento, enfim, sempre foi isso.
E as crianças ficavam por conta da avó. Né? Mas- Meus pais, tanto meu pai quanto a minha mãe, faziam de tudo por eles. Eles foram, né? Assim, e a gente completava, mas só à noite quando chegava em casa, ou então no intervalo do almoço, no intervalo assim sempre dei assistência, mas assim, ao comércio primeiro, depois São a casa. sacrifícios, né? E recebi cobrança por isso. E a cobrança de estar parando agora tá sendo mais por eles mesmo, né? Mas são sacrifícios, né? Esses sacrifícios São. da senhora no lanchão, por exemplo, possibilitou que todos os seus filhos pudessem se formar, tocar suas vidas. Mas Os seus irmãos também atuaram no empreendimento, né? é aquela velha história, 1001 utilidades. Mesmo dando conta do comércio de manhã até à tarde, dando conta do financeiro, dando conta de produzir o salgado, de fazer, eu não esquecia um minuto os detalhes das crianças em casa, né? De jeito nenhum, na escola, assistência deles na escola, em tudo. E graças a Deus, eu não tive nenhum problema com saúde deles. Estão todos eles aí, mas eu nunca passei uma noite com nenhum deles no hospital, em médico, em nada. Né? Sempre fui uma pessoa que acredito muito no natural. E eu cuidei deles nessa situação, graças a Deus. Estão tudo as 4 aí, eu tive 4 filhas, estão as 4 aí, todas formadas, bem educadas. Se elas fizerem alguma falta de educação, é por conta, porque o que eu passei para elas, eu sinceramente, tanto eu quanto meu marido, já faz 15 anos que eu sou viúva, né? E dando continuidade, eu só tenho que agradecer os filhos que eu tenho, que elogios que eu recebo com a educação, e eles fizeram tudo direitinho. Minha mãe faleceu, meu pai faleceu, mas eles continuam, graças a Deus. Isso eu posso dizer que eu sou uma heroína nisso daí. Não precisa de modéstia agora não, até porque não são só esses 4 filhos não, porque na live que a gente assistiu da despedida do lanchão apareceram muitos outros filhos de coração, né? Como que é representar essa figura materna para tanta gente? Tem como lembrar de todo mundo? Tem. Eu, na live, você vê que tem um lá da Irlanda, né? Irlanda, que deu depoimento, aquele é um. Tenho vários, recebi depois bastante telefonema. Eu tenho alguns aqui mesmo na cidade que me chamam de tia. Eu queria que a senhora fosse a minha mãe, tá? Graças a Deus, porque é um carinho que eu tenho com todo mundo. Eu sei, cada um tem uma opinião, tem um jeito de ser, e eu uso respeitar a cada ser humano, a entender a cada um da sua maneira, porque nem todo mundo é igual. E a gente tem as falhas. Eu tenho as minhas, eles têm as duas. Mas você só tenta compreender e respeitar, pronto. Mas, dona Cida, como que a senhora consegue ser assim? É muito difícil. O Magrelo mesmo me manda umas mensagens de política, já dá uma vontade de bloquear ele, já. Eu analiso assim. Você não é obrigado e você não deve aceitar qualquer coisa, achar que, né? Mas respeitar a opinião do outro você deve. Por quê? Porque eu tenho o meu jeito de ser, né? E cada um é diferente. Nós temos os 5 dedos da mão e nenhum são iguais. Eu vou discriminar? São meus. Então, é diferente um do outro. E
quando você aprende a respeitar o outro, não tem por que ele não gostar de você. Eu tenho uma opinião, você tem outra, o outro tem outro. Eu vou discutir opiniões, a gente às vezes conversa e fala, mas nem por isso você precisa achar que você está com a razão em tudo. Então você respeita a opinião do outro e está tudo bem. A senhora acredita que essa característica sua, por exemplo, ficou de certa forma impregnada no espírito do lanchão? Porque o lanchão é um bar que a gente encontra justamente isso, a diversidade de opiniões. Isso. E você nunca vê falar, dali saiu uma briga porque duas pessoas discordaram radicalmente. Você senta ali para assistir um jogo e de um lado você está ouvindo uma pessoa falar de política, do outro lado você está ouvindo uma pessoa falar da novela, do outro lado você está ouvindo uma pessoa falar da família dele, do outro lado uma pessoa falando do cachorro. A senhora acha que um pouco do sucesso do lanchão se deve ao fato de ter conseguido transpassar para o negócio essa característica pessoal sua? Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque tem, principalmente aquela que a gente fez, aquele de transformar assim, o futebol, por exemplo. Meu irmão adora futebol e ele tem, e a gente coloca a Sky ali, que é proibido no comércio, mas a gente tem, né, com endereço de casa e montou ali, por quê? Para poder passar todos os jogos, aonde que se encontram, como corintiano, palmeirense, são paulino, flamenguista, ali vai de todos. Então, o que ocorre? Um está jogando, o outro está jogando, tem os contra, tem os que vai só para sapear, que está tomando uma, vai sapear, mas é assim, é bem saudável. Então, é um respeitando o direito do outro. Aí ganhou, perdeu, mas sempre, quando eles começam a alterar alguma coisa, porque sempre tem algum que quer, né? A gente já faz calar a boca, respeitar o local. O Mauro, com toda aquela educação chinesa dele, né? Com todo aquele lá que eu pode deixar. Eu sou São Paulina, mas domingo tem. E aí forma assim, fica gostoso o ambiente, porque você aprende a respeitar a opinião de cada um. É mesmo na política, né? Quantos comentários, quantas politicagem de um partido, é de outro, e um fala bem do seu, o outro fala mal, o outro desce a língua. Gente, aprenda a respeitar a opinião do outro. Você é isso? É, mas aprende a respeitar o outro. O outro não é para tudo, não precisa. Não queira você colocar o outro na mesma forma que a sua. Até porque quem somos nós, né, para ensinar? Quem somos nós? Não tem como. É você respeitar o próximo. Essa é a verdade. É você ter um carinho, um atendimento, coisa, e independente de raça, de cor, de nacionalidade, você tem que respeitar. Gostar não é obrigado a gostar. Se você não vai com a cara da pessoa, não gosta do jeito da pessoa, não tem problema. Mas respeitar é bom. Dona Cida, com esses mais de 40 anos nas costas, em uma única empresa, nesse período, creio que a senhora tenha visto por Avenida Moura Andrade várias empresas abrirem, várias empresas fecharem. Sim. Para quem está começando, por exemplo, que dica que a senhora poderia dar para que um negócio possa ter uma vida longa, uma vida próspera, como vocês tiveram? Atender bem, servir bem a quem entra no seu comércio para adquirir alguma coisa, independente do que a pessoa está vendendo ou está expondo para venda, ou comida que seja, ou qualquer um outro empreendimento, mas que tenha o bom senso, o bom atendimento, carinho com as pessoas. É isso aí. Não é complexo, né? É isso aí. Mensagem, né? É simples de tudo. É simples.
fala assim, mas eu entrei naquele lugar, a pessoa não atende a gente direito, desfaz da gente, acha que a gente não tem dinheiro. Não é isso. Tem gente, há várias naturezas, né? Mas para o bom comerciante, é isso aí. O preço, às vezes, é diferenciado, o produto que ele vende é diferenciado, mas tem pessoas que entram só por conta do carinho da pessoa que vai atender. Eu, por exemplo, eu olho muito isso aí, né? Eu escolho chegar num lugar e ser bem atendida. E, às vezes, eu não tenho essa dificuldade, porque assim, eu já chego e aí não tem como. Então, eu sou suspeita de falar sobre isso, mas eu olho. Se é uma coisa que eu olho, é isso aí. Por quê? O dinheiro de um fazendeiro, o dinheiro de um empresário, e o dinheiro de um roceiro, de um varredor de rua, o valor é o mesmo. Então, por quê? Por quê fazer essa diferença? Se um pode gastar R$100, o outro pode gastar só 10, por quê o diferencial? Eu acho que o tratamento tem que ser igual. Eu acho que o valor de um não altera para você fazer um atendimento diferenciado. Isso é uma coisa que eu olho muito isso. E eu, às vezes, fico indignada quando eu entro em um local qualquer, pode ser público, pode ser particular de um comércio, que eu vejo isso daí. Eu me sinto mal. Eu não gosto. Vou mandar essa entrevista para o Sebrae, hein, Severino? Eu não gosto. O Sebrae vai ficar de olho aqui, o pessoal fica fazendo plano de negócio, tudo é importante, né? Mas às vezes a simplicidade faz toda a diferença, né? Faz Os coach, a diferença, né? Eu acho assim, é válido o que o Sebrae faz, mas tem coisa que ele não ensina. Você entra às vezes numa loja, você olha a loja inteira, não chega ninguém para perguntar, posso te ajudar? Você precisa de alguma coisa? Eu não sei se olha na pessoa e fala, está só olhando, não vai querer nada. Não interessa, chega nele, fala um bom dia, boa tarde, né? Deseja alguma coisa, posso te ajudar? Não custa nada. Outra coisa é a pessoa entrar, gastar e você não ser capaz de falar muito obrigado. Dá licença. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dá licença, por favor, muito obrigado. Não custa nada, é de graça. É de graça e eu acho que isso é tão gratificante. Eu, por exemplo, me considero assim bem gratificante isso daí, não só para receber para mim, para transmitir para alguém. E eu acho que o sucesso do lanchão está nesse detalhe. Eu não sei se todos que eu coloquei ali para atender, para ajudar, faz isso, mas eu faço. Então... Dá o exemplo, né? Dou exemplo. E isso eu tenho muita gratidão por isso, por todo mundo. Eu escuto às vezes, o dia que a Cida sair do lanchão, o lanchão fecha. Aconteceu. Aconteceu. Mas não por esse detalhe, né? A idade, a cirurgia que meu irmão fez, que sempre fui eu e ele, ultimamente, e aí a gente resolveu. Eu escolho a minha saúde, então eu falei, não, eu não vou dar conta sozinha, e para não atender bem, para não fazer direitinho, eu escolho fechar. Foi uma característica que marcou, né? Então não é difícil você abandonar tudo tem essas raízes, né? Tá sendo difícil para mim? Tá. Não tá fácil. Quando eu vejo meus fregueses chorando, reclamando, eu penso muito neles. Mas eu acho que chegou a hora de eu pensar mais em mim do que neles. Né? Por conta, pouquinho de, né? A idade já está um pouquinho avançada, aí
vem o cansaço físico, mental. Essa pandemia contribuiu um pouquinho. Existem momentos para se priorizar, né? Aí juntou tudo, eu resolvi e decidi fazer isso. O que eu mais gostei da senhora é que a mesma forma como é gentil no trato das palavras, também é firme na hora de tomar uma decisão, né? Sim, sim. E gosto quando combina comigo, quando trata, que cumpra certinho. Porque eu gosto de cumprir com os demais. Então, eu também gosto disso daí. Tem muito também a questão do contexto, né? Quando o lanchão começou, a sociedade funcionava em outro contexto, que era mais comum os pais passarem os negócios para os filhos. Vocês, a senhora, por exemplo, com seu marido, foram 4 filhos. Filhas. 4 filhos, 4 meninos. Vocês, por exemplo, pensavam nelas darem continuidade no lanchão para um futuro? Ou falar, não, elas vão ter uma vida diferente, a gente vai trabalhar com elas para elas focarem em outras áreas? Não. Das 4 que eu tive, só 2 que me auxiliou um pouquinho lá dentro, né? Uma foi pouquinho, depois, quando a Farmais chegou, foi o primeiro emprego dela, ela quis ir para a Farmais. A Mônica chamou, e o Fábio, e ela foi. O primeiro emprego dela foi a Farmais, que hoje ela é proprietária do Veronese Tintas. E essa daí que está aí comigo, né, a caçula, que me auxiliou bastante, uns 8 anos por aí, ou 10, uma coisa assim. Me auxiliou bastante, me ajudando, não às vezes no atendimento, mas na cozinha, que essa daí faz salgado melhor que eu. É nada. Faz. Aí, faz, gente, será que vai ter melhor que eu. revival? Faz melhor do que eu. Mas eu fiz todo esse sacrifício, assim, coisa para estudar meus filhos. Se eu estudei eles, dei o melhor para eles, então é justo que eles sigam a carreira que cada uma escolheu. Então, eu jamais fiz para elas, de jeito nenhum. Eu prefiro fechar do que ter que falar, não, você vai cuidar, você vai fazer isso. Não. Formou 4 mulheres fortes também para tomar a decisão. Para tomar a decisão, né? Uma está lá no Veronese Tintas, que é a casar, a outra é fisioterapeuta, trabalha lá na clínica. A outra foi para o frigorífico, né? Fez esse tempo todo de trabalho no frigorífico, desde do Independência até surgiu o JBS e tudo mais. E essa que está aqui comigo, que é a Ângela, que me ajudou mais tempo me auxiliando lá. Só que eu falei, não, vai ajudar a sua irmã, vai ser secretária da sua irmã lá, que você estudou para isso, então vão vocês duas diferença. A senhora, sem ter concluído o primário, já deu aula? Imagina suas filhas, então, Nova Andradina fica pequena. Já tem muita gente aqui. Eu tenho aluno que hoje é advogado, tem aluno que é médico, tem aluno que trabalha na aviação em coisa. E dessas 4 tem décadas. aluno que é política. A Célia Dan, não sei se vocês conhecem, dei aula para ela. É vereadora. A Marina Dan, irmã dela. Essa turma toda foi minha aluna. E tudo tem um... Nessas 4 décadas, dona Cida, tem um fato, algo assim que você fala, se eu pudesse resumir 40 anos em um acontecimento dentro do lanchão, família e tudo, o que a senhora poderia resumir para a gente? Como assim se diria? Um fato marcante nesses 40 anos. Você fala, pô, valeu a pena ter me sacrificado nesses 40 anos por conta disso. O que seria isso? Eu tenho muita gratidão por isso, por esses 40 anos de lanchão. Porque hoje eu tenho as meninas todas formadas, foi dali que a gente conseguiu tudo, e o trabalho que elas vêm prestando para Nova Andradina e região é muito gratificante. Então, eu me sinto realizada nelas hoje.
né? Ah, mas você não estudou e... Não, mas eu me sinto realizada nelas. E tem coisas boas que vão acontecer por aí logo esse ano. Eu creio que esse ano ainda. Olha só, fica na expectativa. É, expectativa. Não vou contar Mas porque... procura a gente, na hora que puder contar, você procura a gente. Não vou contar agora, porque senão eu apanho. É surpresa. Então, né? Aí me pediram encarecidamente, chega, mãe, vamos cuidar um pouquinho de nós, vamos, né? Mais tempo, senão daqui a pouco a senhora não, né? Mas aí como filho, eu entendo a preocupação deles. Meu pai também trabalha no comércio e a idade vai chegando. E a Você vai se limitando um pouquinho, né? Uhum. Eu, por exemplo, se meu irmão não faz essa cirurgia, não fica doente, eu não teria encerrado o lanchão agora. Eu ia lá até o final do ano, por aí, eu ia teimar um pouquinho. Mas acho que tudo tem sua hora e aí, tudo, né? aí eu... A cobrança delas e aí me... Cobrança correta, né? Correta, eu não tiro a dúvida não, mas para o meu bem, né? Sim. Aí eu falei, não, deixa eu tomar uma decisão, senão daqui a pouco eu não... A senhora já passou ali na frente do lanchão depois que fechou as portas? Eu estou ali ainda, Assim, não com as portas abertas ao público. Eu estou abrindo só uma meia porta para poder vender a instalação, alguma coisa, os detalhes que faltam, e ainda estou ainda. O que a senhora sentiu quando abriu, né, desse modo, né, para terminar esse estoque, vender essas... Um pouquinho de tristeza. Um pouquinho de tristeza. O que passou na sua cabeça na primeira vontade de estar continuando, de estar tudo coisa, mas eu tomei a decisão e eu tenho que acatar aquilo que eu fiz, que é para o meu bem, é para o bem da minha família. Então, mas que dá um pouquinho de vontade de ficar, de continuar, dá. E quem sabe não faz de vez em quando alguma promoçãozinha aí nas redes sociais, né? Quem sabe? Quem sabe? O lanchão é um lugar que passou muita gente, nossa, política, no tempo da política, tudo, de governador, senador, deputados, senadores, vereadores, prefeito de Nova Andradina e região. Eu acho que tinha gente que decidia ser candidato a vereador só para ter lá no quadrinho a fotinha dele. Creio que sim. Vocês sabem desse quadrinho também, né? Sim. A gente fazia todo ano e, além do quadrinho, Muita gente começou a fazer depois de além vocês, do quadrinho, tinha o bolão. O bolão, verdade. O bolão. Já participei dos 2 bolão, não consegui. Na última eu fiquei por pouco. Acho que eu acertei 10 de 13, o primeiro lugar teve 11 de 13. No último bolão agora foi o que está me ajudando à noite. O Joaquim, que trabalhava lá no Paraíso. Olha isso. Ele que ganhou sozinho o dinheiro do bolão. Então é muito assim, muito gratificante isso aí. Sem distinção de raça, de partido, né? Então, o pessoal... Porque, mas eu voto para... Não, eu voto para todo mundo ali. Todo mundo, né? Porque o voto é secreto, ninguém precisa saber. Por que eu vou desfazer de um? O importante é se encontrar no lanchão depois, né? Não. Aí eles faziam. Não sei quem que inventou essa, eu nem me lembro quem foi. Político que é político, que não entra no lanchão, não ganha a eleição. Eu falei, Jesus. O que eu acho interessante do lanchão é que a impressão assim, que a gente tem é que todo cliente é um pouquinho dono, né? Porque tem a questão do nome, né? Lanchão, dos clientes ficam, não, é o lanchão. Os clientes criarem esses bordões, dá a impressão que todo mundo é dono de um pedacinho. Virou referência, né? Não, onde você está? Tô no lanchão. Aonde eu? Tô no lanchão. Onde você vai parar? Tomar um café? Vou no lanchão. Então, isso às vezes a gente fica analisando, mas chegou a hora. Dona Cida, queria agradecer a entrevista, foi um privilégio, uma grande responsabilidade entrevistar a senhora, porque eu acho que vai ser uma das entrevistas mais vistas do nosso canal.
Então, é uma grande honra. Muito obrigado mesmo e parabéns por todo esse sucesso de empreendimento e pela família que a senhora construiu também na nossa cidade. Muito obrigada. E vem mais sucesso por aí. Vamos ver. Mas eu não vou contar. Eu acho que se apertar um pouquinho, ela conta. Não aperta não, porque se eu contar eu vou apanhar em casa. Então, deixa... É segredo e vamos surpreender. Porque eu e as minhas filhas, nós amamos Nova Andradina. Então, eu vim de Andradina, é o mesmo fundador. Olha a coincidência. Tá. É o mesmo fundador. Eu vim de Andradina para Nova Andradina. E vem coisa nova por aí, hein? Vem sucesso por aí. Acompanha aí, pessoal. Para você que gostou da nossa entrevista, já sabe, você pode rever ela no nosso canal no YouTube, Facebook e Instagram. Mas todos esses links estão no mesmo lugar, no site novaandradina.ms. Nos vemos na próxima semana, terça-feira, sempre a partir das 11h30. Até mais!